Tudo o que te disseram sobre buracos negros pode estar errado. Os filmes sempre mostram a mesma cena. Uma nave se aproxima demais e, em segundos, o corpo de um astronauta é esticado e destruído, virando uma linha fina de carne e osso, sugada para dentro do nada. Esse destino até tem um nome na ciência, chamado de espaguetificação. Só que existe uma pergunta incômoda que a física vem se fazendo nos últimos anos. E se esse destino não for uma regra universal? E se existirem certos tipos de buracos negros girando de um jeito específico, onde essa morte instantânea simplesmente não acontece? Onde talvez, por alguns minutos, horas ou até mais, um corpo humano pudesse atravessar a fronteira mais violenta do universo e continuar inteiro do outro lado? Hoje eu vou te mostrar exatamente onde a ciência encontrou essa brecha, por que ela é real e por que, ao mesmo tempo, ela pode ser a maior armadilha que já existiu. Fica comigo até o final, porque essa história tem uma virada que vai mudar completamente a forma como você imagina o que existe lá dentro. Vamos começar derrubando a imagem que todo mundo tem na cabeça. Quando a maioria das pessoas pensa em cair dentro de um buraco negro, imagina uma sucção violenta e instantânea, um corpo sendo esticado feito um elástico até se romper. Tudo isso em uma fração de segundo. Essa cena existe em quase todo filme de ficção científica que já foi feito, e por um bom motivo. Em muitos casos, ela realmente representa o que aconteceria. Só que existe um detalhe fundamental que os filmes quase nunca explicam. Essa morte instantânea depende muito do tamanho do buraco negro. Buracos negros pequenos, formados a partir do colapso de uma única estrela, são incrivelmente compactos. Toda a massa de uma estrela gigante fica espremida num espaço minúsculo. E isso faz com que a força da gravidade mude de forma extremamente brusca, conforme você se aproxima. A diferença de força entre a sua cabeça e os seus pés, por exemplo, pode ser tão grande que o seu corpo literalmente não aguenta e é esticado até se romper, muito antes de sequer chegar perto do centro. É esse tipo de buraco negro que inspirou a cena clássica dos filmes. Mas existe outro tipo de buraco negro, muito maior, chamado de buraco negro supermassivo. E é aqui que a história começa a mudar. Buracos negros supermassivos existem no centro de praticamente todas as grandes galáxias, incluindo a nossa própria galáxia. Eles podem ter uma massa equivalente a milhões, ou até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. E aqui está o detalhe que surpreende a maioria das pessoas. Quanto maior o buraco negro, mais suave e gradual é a mudança da força da gravidade perto dele. Isso acontece porque a fronteira de não retorno, chamada de horizonte de eventos, fica muito mais distante do centro nesses buracos negros gigantes. E quanto mais longe do centro você está, menor é a diferença de força entre a sua cabeça e os seus pés. Ou seja, em um buraco negro supermassivo, seria perfeitamente possível atravessar essa fronteira de não retorno, esse horizonte de eventos, sem sentir absolutamente nada de anormal. Nenhum estiramento, nenhuma dor, nenhum sinal visível de que você acabou de cruzar o ponto sem volta do universo. Você simplesmente estaria lá, flutuando no espaço, olhando ao redor, sem perceber, à primeira vista, que já não existe mais nenhuma forma de voltar atrás. Deixa isso entrar bem na sua cabeça. Você poderia atravessar a fronteira mais famosa e mais temida de todo o universo, sem nem perceber o momento exato em que isso aconteceu. Só que isso não significa, de jeito nenhum, que você estaria a salvo. Isso apenas significa que a parte mais perigosa da viagem ainda estava por vir. Antes de continuar, vale explicar bem essa ideia do horizonte de eventos, porque ela é a base de tudo que vem depois. Imagine um rio, correndo cada vez mais rápido, em direção a uma cachoeira gigante. Existe um ponto nesse rio a partir do qual, não importa o quão forte seja o motor do seu barco, a correnteza já está rápida demais e você não consegue mais voltar contra ela. Esse ponto de não retorno é justamente o que chamamos de horizonte de eventos. Dentro dessa fronteira, o próprio espaço está, de certa forma, sendo puxado em direção ao centro do buraco negro, numa velocidade maior do que qualquer coisa consegue viajar, incluindo a luz. É por isso que nem a luz consegue escapar de lá de dentro, e é por isso que o buraco negro parece completamente negro, sem nenhum brilho. Uma vez que você cruza essa linha, seguir em frente não é mais uma escolha. É uma consequência inevitável da própria estrutura do espaço ali dentro. A única pergunta que resta é: o que existe entre essa fronteira e o centro do buraco negro?
E é exatamente aqui que a física tradicional e a física mais recente começam a discordar. Durante a maior parte do século passado, quando os cientistas descreviam matematicamente um buraco negro, eles usavam um modelo criado ainda em 1916 por um físico chamado Carl Schwarzschild. Esse modelo descreve o buraco negro mais simples possível, um objeto perfeitamente redondo, sem nenhum tipo de rotação, completamente parado no espaço. E segundo esse modelo, exatamente no centro desse buraco negro, existe um ponto chamado de singularidade, onde toda a massa fica espremida num espaço com tamanho zero, e a força da gravidade se torna infinita. Nesse modelo mais simples, o destino de qualquer coisa que cai lá dentro é sempre o mesmo, ser esmagada, sem exceção, contra esse ponto central. Não existe curva, não existe desvio, não existe brecha. Só existe um caminho reto e inevitável rumo à destruição total. Só que existe um problema. Quase nenhum objeto real no universo é perfeitamente parado. Estrelas giram, planetas giram. E os buracos negros, formados a partir do colapso dessas estrelas, também giram, e giram muito rápido. Foi só em 1963, quase 50 anos depois do primeiro modelo, que um matemático chamado Roy Kerr conseguiu finalmente resolver as equações para descrever um buraco negro girando. E foi essa descoberta que abriu a porta para tudo que vamos explorar a partir de agora. Um buraco negro que gira, chamado de buraco negro de Kerr, é completamente diferente do modelo simples e parado que vimos antes. Por causa da rotação extremamente rápida, o espaço ao redor desse buraco negro também começa a girar junto, sendo arrastado numa espécie de redemoinho cósmico. E o mais importante de tudo, a singularidade, esse ponto de destruição total, deixa de ser um ponto. Ela se transforma em um anel. Sim, você ouviu certo. Em um buraco negro girando, a região de densidade infinita não é mais um pontinho no centro, mas sim um formato de anel, parecido com uma rosquinha extremamente fina. E essa mudança de formato tem uma consequência surpreendente. Em teoria, seria possível atravessar exatamente pelo centro desse anel sem nunca tocar nele diretamente, passando pelo meio do anel e não pela borda dele. Além disso, a força centrífuga, criada por essa rotação extremamente rápida, passa a competir diretamente contra a força da gravidade. É quase como girar um balde de água de cabeça para baixo, rápido o suficiente, para que a água não caia, presa pela própria força do movimento. Alguns cálculos sugerem que essa força centrífuga poderia, em determinadas condições, ajudar a evitar o esmagamento total da matéria que cai lá dentro. Só que, para chegar até esse anel, você primeiro precisa passar por uma segunda fronteira, ainda mais estranha do que o horizonte de eventos. E é essa segunda fronteira que causou décadas de debate entre os maiores físicos do mundo. Dentro de um buraco negro em rotação, existe uma segunda camada, mais profunda, chamada de horizonte interior, ou, em termos mais técnicos, horizonte de Cauchy. Do outro lado dessa segunda fronteira, segundo os cálculos matemáticos mais antigos, a matemática se comporta de um jeito completamente diferente do que qualquer coisa que já vimos até aqui. Nessa região, o tempo e o espaço praticamente trocam de papel entre si, de um jeito bem difícil de visualizar, e a matemática permite, teoricamente, viagens para dentro do próprio passado, ou acesso a regiões completamente separadas do universo. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E de fato, é aqui que mora o maior problema de toda essa teoria. Ao longo das últimas décadas, vários físicos, incluindo pesquisadores chamados Eric Poisson e Werner Israel, descobriram, através de cálculos extremamente detalhados, que esse horizonte interior provavelmente não é estável. Pequenas variações de energia, vindas de fora do buraco negro, tendem a se acumular exatamente nessa segunda fronteira, crescendo cada vez mais, através de um processo batizado de inflação de massa. Esse processo faz com que a energia, naquele ponto específico, cresça de forma descontrolada, criando uma parede de densidade extrema, ainda que talvez não perfeitamente infinita como no modelo antigo. Em outras palavras, mesmo escapando da primeira armadilha, a espaguetificação clássica no centro, você provavelmente encontraria uma segunda armadilha, escondida exatamente na fronteira que, em teoria, deveria te salvar. É um pouco como escapar de um incêndio, entrando correndo por uma porta que parecia segura,
só para descobrir que essa porta leva direto para dentro de outro incêndio, ainda maior. Aqui está a resposta mais honesta que a física atual consegue oferecer. Depende de qual parte da viagem você está perguntando. Sim, é perfeitamente possível atravessar o horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo sem sentir absolutamente nada de anormal, sem nenhuma força destrutiva agindo sobre o seu corpo naquele exato momento. Sim, dentro de um buraco negro girando, o formato de anel da singularidade e a força centrífuga gerada pela rotação abrem, matematicamente, uma janela de sobrevivência que simplesmente não existe no modelo mais simples e parado. Mas não, isso não significa uma passagem livre e garantida para o outro lado. A instabilidade do horizonte interior, essa parede de energia crescente, descoberta pelos cálculos mais recentes, continua sendo um obstáculo gigantesco que a maior parte dos físicos considera, hoje em dia, praticamente impossível de atravessar de forma intacta. Ou seja, a porta de entrada pode ser gentil e silenciosa, mas o caminho lá dentro continua sendo, na prática, um dos lugares mais hostis que a física já conseguiu descrever. Vamos imaginar, por um instante, que você realmente está vivendo essa experiência caindo em direção a um buraco negro supermassivo, girando rapidamente. Do lado de fora, para qualquer pessoa observando à distância, algo muito estranho acontece. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, o tempo, para quem está observando de longe, parece ir ficando cada vez mais lento. Sua imagem pareceria congelar, cada vez mais devagar, até praticamente parar por completo, exatamente na borda daquela fronteira. É como se de fora você nunca terminasse de cair. Só que, do seu próprio ponto de vista, dentro da nave, nada disso pareceria estranho. Para você, o tempo passaria de forma completamente normal. Você atravessaria a fronteira, olharia ao redor e continuaria seguindo em frente, sentindo o próprio relógio marcando os segundos exatamente como sempre marcou. Só bem mais à frente, à medida que você se aproximasse da segunda fronteira, do horizonte interior, é que as coisas começariam a ficar visivelmente estranhas. A luz vinda de todo o universo, de todas as estrelas que já existiram, de todo o passado e talvez até de um futuro distante, começaria a se acumular, se comprimindo numa claridade cada vez mais intensa, bem na sua frente. É essa acumulação de luz e energia, na verdade, que os físicos acreditam ser a origem real daquela parede de energia crescente que mencionei antes. Seria, ao mesmo tempo, um dos espetáculos visuais mais extraordinários que um ser humano já poderia presenciar. E possivelmente o último espetáculo que essa pessoa jamais veria. Uma das ideias mais fascinantes, ligada a esses buracos negros girando, é a possibilidade teórica de que, do outro lado dessas fronteiras internas, poderia existir uma passagem para uma região completamente diferente do espaço, quem sabe até para outro universo inteiro. Essa ideia é onde a física começa a se misturar com a ficção científica mais popular, incluindo aquele conceito famoso de atalho cósmico que liga dois pontos distantes do espaço através de um túnel curto. É importante deixar bem claro aqui, essa possibilidade continua sendo, hoje em dia, extremamente especulativa. Os próprios cálculos que mostram essa passagem teórica são os mesmos cálculos que mostram aquela parede de energia crescente e instável no horizonte interior. Então, mesmo que a matemática permita, tecnicamente, essa passagem para outro lugar, a mesma matemática sugere que qualquer coisa tentando atravessar por ali provavelmente seria destruída, ou pelo menos gravemente alterada, exatamente no momento da travessia. É como se o universo tivesse desenhado um mapa mostrando um caminho secreto maravilhoso, só que colocasse, bem na entrada desse caminho, uma armadilha quase impossível de evitar. Nesse ponto, você pode estar se perguntando se é tão perigoso e talvez impossível na prática, por que os físicos continuam gastando tanto tempo estudando o interior de buracos negros? A resposta é simples e bonita ao mesmo tempo. Buracos negros são um dos poucos lugares no universo onde as leis mais fundamentais da física, a gravidade em grande escala e o comportamento da matéria em escala extremamente pequena, precisam funcionar juntas, ao mesmo tempo, sem contradição. Hoje em dia, ainda não existe uma teoria completa que consiga descrever perfeitamente o que acontece exatamente no centro de um buraco negro. Estudar essas regiões extremas, mesmo que apenas na matemática e em simulações de computador,
ajuda os físicos a encontrar as falhas, os limites e as pistas que podem, um dia, levar a uma teoria mais completa sobre como o próprio universo realmente funciona, desde a menor partícula até a maior galáxia. Em outras palavras, estudar o lugar mais destrutivo do cosmos pode ser exatamente o caminho necessário para entender as regras mais básicas de tudo que existe. Vale deixar claro que essa é uma área de pesquisa extremamente ativa e ainda cheia de perguntas sem resposta definitiva. Simulações de computador mais recentes sugerem que, em certos casos específicos, essa parede de energia crescente no horizonte interior pode não ser tão violenta quanto os primeiros cálculos indicavam, dependendo de detalhes extremamente sutis sobre como a matéria cai lá dentro. Outros estudos, ao contrário, reforçam a ideia de que qualquer tentativa de atravessar essa fronteira resultaria em destruição quase completa da estrutura de qualquer objeto físico, incluindo um ser humano. Não existe, hoje, um consenso final e fechado. O que existe é uma fronteira ativa de pesquisa, com físicos ao redor do mundo publicando novos artigos, refazendo cálculos e discutindo abertamente essas possibilidades, num debate que provavelmente vai continuar por muitos anos ainda. E talvez seja exatamente isso que torna essa área tão fascinante. Ao contrário de muitos outros temas da física, aqui ninguém tem certeza absoluta de nada. Todo mundo está, de certa forma, explorando o escuro, junto. Então, voltando à pergunta que abriu esse vídeo, poderíamos sobreviver dentro de um buraco negro? A resposta mais honesta é: talvez por um tempo, em circunstâncias muito específicas, dentro de um buraco negro gigantesco o suficiente e girando na velocidade certa. Mas, mais cedo ou mais tarde, praticamente todos os caminhos conhecidos hoje levam de volta a algum tipo de destruição, seja no centro, seja na fronteira interna que deveria, teoricamente, oferecer uma saída. Talvez o mais fascinante disso tudo não seja a resposta final, mas sim o simples fato de que a ciência ainda está ativamente tentando responder essa pergunta. Que existem pessoas, agora mesmo, ao redor do mundo, refazendo essas contas, testando essas ideias, tentando entender um lugar que talvez nenhum ser humano jamais vá visitar de verdade. E talvez seja isso que a gente devia levar dessa história. O universo ainda guarda segredos tão extremos que nem mesmo os melhores físicos do planeta conseguem, ainda hoje, dizer com certeza absoluta o que realmente aconteceria com você, se um dia você cruzasse aquela linha sem volta. Se esse tipo de mistério mexe com você tanto quanto mexe comigo, deixa o like. Escreve aqui embaixo se você teria coragem de atravessar o horizonte de eventos de um buraco negro gigante, mesmo sabendo dos riscos. E se inscreve no canal Mundo Cósmico, porque essa não vai ser a última vez que a gente vai explorar os lugares mais extremos e mais misteriosos de todo o universo.